Uma sequência de fatores também fundamental foi o movimento da Reforma, isso nós já vimos também. O movimento da Reforma provocou a quebra da unidade religiosa europeia, rompendo com a concepção passiva do ser humano e também que esse ser humano estava entregue aos desígnios divinos, né? Reconhecendo o trabalho humano como fonte de graça divina e a origem legítima da riqueza e da felicidade. Ou seja, concebeu a razão humana como extensão do poder divino, o que colocava o indivíduo em condições de pensar livremente. E também, não somente pensar livremente, mas se responsabilizar pelos seus próprios atos de forma mais autônoma, sem uma dependência da decisão e da opinião da igreja. O movimento da Reforma Protestante foi justamente um golpe, um checkmate na igreja com relação à determinação de que os padres, bispos e o papa teriam um poder sobrenatural, um poder acima dos homens para poder auxiliar no governo da vida dos homens. Um outro fator também desse tempo que colaborou para a mudança de pensamento da idade medieval para o período moderno foi o desenvolvimento da ciência natural. Criou novos métodos científicos de investigação, impulsionado pela confiança na razão humana e pelo questionamento também da sua submissão aos dogmas do cristianismo. Então, houve uma ruptura entre o pensamento moderno e o pensamento cristão. Tudo é um fator desencadeador do outro, né? A Igreja Católica, claro, por sua vez, que estava perdendo parte do seu poder de influência sobre os estados e dominação sobre o pensamento. Isso era um fator evidente. Por quê? Porque essa classe emergente, a burguesia, grande parte dela eram também compostas por judeus, eles não eram bem vistos pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã. Muitos deles foram expulsos de seus países. É o caso, por exemplo, de Spinoza, que era filho de burguês, e Spinoza era judeu, e os pais eram comerciantes, e eles foram expulsos de Portugal. A igreja entrou em conflito com reis, entrou em conflito com os burgueses, e uma parceria entre reis e burgueses foi a formação de escolas laicas, né? A formação de escolas laicas, universidades laicas, sem a interferência da igreja. Por quê? Porque uma vez que o comércio se acendeu, houve esse florescimento comercial, mercantilismo e tal, houve a necessidade também de mão de obra especializada, contabilidade, direito, justiça e tal, né, no campo jurídico. E é justamente essa necessidade que vai forçar a abertura de novas universidades em regiões que não estavam sob o controle da Igreja Romana, ou muitas vezes universidades financiadas por burgueses e reis para criar um pensamento independente, né, do pensamento que até então estabelecido sob as universidades que estavam sob o controle da igreja, período escolástico que vimos há pouco. Uma última contribuição também que a gente poderia listar foi a invenção da imprensa, né, possibilitando aí a impressão de textos clássicos gregos e romanos, que contribuiu para a formação do humanismo, né, a divulgação de obras científicas, filosóficas, artísticas, que se tornaram a partir de então, de uma certa forma, acessíveis a um número maior de pessoas, propiciou, possibilitou aí o maior grau de consciência e liberdade de expressão. Todos esses acontecimentos modificaram em muitas regiões o modo de ser, de viver e de perceber a realidade de grande número de europeus, né? Tanto nas artes quanto na ciência, na filosofia, surgiram novas ideias, novas concepções, principalmente novos valores. Uma tendência social que surgiu a partir daí foi o antropocentrismo, né? Uma tendência social antropocêntrica, que tem o ser humano como centro, né? Foi também um outro de valorização da obra e compreensão humanas, no lugar da supervalorização da fé cristã e da visão teocêntrica da realidade, né? Isso acabou levando ao desenvolvimento do racionalismo e de uma filosofia laica, vamos dizer assim, uma filosofia não religiosa, que se mostraram, de uma certa forma, otimista com relação à capacidade da razão de interferir no mundo, de organizar a sociedade e de aperfeiçoar a vida humana. Uma vez que eu tenho uma nova forma de pensar, um novo mundo a ser descoberto a partir da ciência, eu preciso também estabelecer novas formas de relações sociais.